Você vai fazer a prova da EBSER e viu que lá no edital existe o código de ética da EBSER. Isso mesmo, a EBSER tem um código de ética próprio e é nesse vídeo que você vai aprender sobre ele. Então, para que a EBSER criou um código de ética só para essa empresa, né? O código de ética ele foi criado para garantir ali meio que um padrão de qualidade dentro de todas as categorias de ação dentro da EBSER, né? A gente sabe que a EBSER tem ações voltadas para a saúde e ações voltadas para a educação, para a formação de novos profissionais. Então, dentro do código de ética, a gente vai ver ações voltadas para esses eixos, né? Voltadas para a gestão desses dois eixos e também voltadas para a imagem da EBSER, né? A EBSER é uma empresa que preza pela imagem dela, então muitas das coisas que a gente vai ver é voltada para essa construção e para a defesa da imagem da empresa EBSER. E o último eixo é voltado para a ação dos funcionários, voltado ali pela interação entre eles e a empresa, né? Então, se a gente for dividir todo o conteúdo em eixos, todo o conteúdo desse código de ética em eixos, a gente vai falar sobre esses pontos, né? Então, começando aqui no primeiro artigo, né, ele diz que o Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, né, tem como objetivo estruturar os princípios e valores que norteiam as ações e os compromissos de conduta institucionais nas relações internas e externas à rede EBSER, né? Então eu fiz marcações, né? Em todo o texto a gente vai ver marcações dessa, dividindo ali pontos, né? Normalmente eu marco falando sobre o que ela está querendo dizer, né? Então a gente está falando sobre o código de ética, qual o objetivo, o para quê e para quem está se falando esse artigo, né? Então, a gente está falando aqui sobre o objetivo do Código de Ética, que é justamente para estruturar esses princípios e valores que vão nortear as ações da EBSER, né? Como a gente falou, esse é um dos eixos que o Código de Ética vai estar falando. O artigo 2 vai falar que esse código, né, é de observância obrigatória para todos os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da diretoria executiva e dos profissionais do quadro permanente da empresa. A gente vai ver mais à frente falando sobre as obrigações de todos os funcionários da EBSER e é uma das obrigações conhecer esse código de ética, né? Então, basicamente, ele está falando que é de observância, né? Você é obrigado, todos os funcionários são obrigados a verificar, a conhecer esse código de ética. E além dos funcionários de cargos especiais, né, e também do quadro permanente, os profissionais cedidos, né, prestadores de serviços e também, esse é um ponto importante, né, porque a gente tende a pensar, quando a gente pensa quem é que vai servir a um código de ética, né, a gente vê os profissionais da firma, quem está prestando ali serviços, mas ele acrescenta também, né, que todos os prestadores de serviços, todos os estudantes e residentes, ou seja, até quem não recebe salário, né, ele ainda soma aqui, até quem não recebe nenhuma retribuição financeira, direta ou indireta, né, precisa seguir o código de ética, né, o código de ética da EBSER. Então, basicamente, todo mundo que interage com a EBSER, seja algum prestador de serviço, uma empresa prestando materiais ali para a EBSER, todos eles precisam prestar, né, seguir o código de ética da EBSER, né? E o artigo 3º vai falar sobre os princípios, né? A gente conversou muito já sobre os princípios do SUS, né? Agora a gente vai falar sobre os princípios da EBSER. A gente pode pensar que são condutas ali de uma boa empresa, de um bom funcionamento de uma empresa, né? Então vai falar de tópicos como a integralidade, né? A empresa tem que ser íntegra, sobre a dignidade da pessoa humana, da urbanidade, a transparência no serviço dela, honestidade, lealdade, repúdio ao preconceito, ao assédio, o respeito à diversidade, responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável, né? Esses são os princípios da EBSER e ela vai falar também que, além disso, ela também deve seguir os princípios norteadores já consagrados na administração pública federal, né? Esses são princípios conhecidos, muito conhecidos de quem faz já concurso público, são princípios que sempre aparecem nas provas de concurso, por isso que também é importante você saber, né? E eles são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, né? Esses são aqui
os princípios, né, norteadores ali da administração pública federal. Eu não gosto muito de abreviações, mas essa daqui é até útil, né? Quando a gente quer que uma empresa funcione e seja honesta, a gente quer que ela seja limpe, né? No caso não é limpa, mas é limpe, né? De legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Esses aqui são esses princípios norteadores da administração pública federal, né? Então esses aqui acabam sendo importantes de você se atentar. Os outros são mais aspectos ali positivos. Eu nunca vi nenhuma questão cobrando eles, né? Pode ser que alguma apareça cobrando, mas só se pensar ali, são aspectos bem positivos relacionados a uma empresa. Já o artigo 4, ele vai estar falando sobre os princípios voltados para os gestores, né? Esses são princípios que devem ser tomados em todas as decisões dos gestores. Esses princípios aqui são bem importantes, já caíram várias vezes nas provas, né? E esses você vai precisar saber. São eles o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais, né? Esses são princípios que todos os gestores vão precisar tomar, né? Todos os gestores em todas as decisões vão precisar se atentar a esses princípios daqui, né? Então esses você acaba precisando se atentar. O artigo 5 ele vai continuar falando sobre a governança, né? Vai falar sobre alguns valores que a empresa preza, né? São eles ali, o primeiro vai falar que esses princípios e valores indicados devem ser refletidos nos relacionamentos, tanto do âmbito interno e externo na empresa, sempre zelando pela imagem, reputação e integridade da EBSER. Lembra que eu falei, né? Esse é um dos eixos temáticos deu o código de ética da EBSER, né, falando sobre o zelo, a imagem da EBSER, né? A gente está vendo que a EBSER ela está gerindo hospitais públicos, sendo que no Brasil a gente sempre teve uma visão um pouco depreciativa ao serviço público, né? E a EBSER tenta quebrar isso, mostrando ali que a gestão da EBSER é muito limpa, né? É muito limpa e funciona direito, né? Por isso que ela acaba prezando pela imagem dela, né? E o segundo parágrafo desse artigo vai falar sobre o conhecimento produzido pela empresa, né? A gente sabe que quando uma empresa produz algum conhecimento, seja uma tecnologia nova, ela tem direito àquela tecnologia, ela passa a ser parte dela, né? Como a gente tem as patentes. Então ela diz que a marca da empresa e o conhecimento produzido internamente por ela, né, fazem parte do patrimônio institucionais dela, né? Então tudo que ela produz passa a ser patrimônio dela e, mais importante que isso, ela deve ser protegida por todos os colaboradores, né? Todos os colaboradores devem proteger o patrimônio que ela produziu. E isso não se limita a algum produto específico, né? A gente tem também a propriedade intelectual, né? A gente pode ser uma ideia, alguma criação, né? Tudo isso faz parte, né? Isso inclui a marca que ela está fazendo e ela tem o direito autoral do que ela fez, né? E como a gente já falou, né? Tanto a marca quanto a propriedade intelectual devem ser protegidas do mau uso, de desvios e da utilização para benefícios pessoais. Isso, infelizmente, a gente acaba tendo no serviço público por ser público. A gente acha que é nosso e a gente pode utilizar aquilo para benefício pessoal, né? Então, a EBSER vem, né, tentando quebrar isso, e o código de ética fala especificamente, né, que não devem ser utilizados nada da marca, nada da propriedade dela, não deve ser utilizado para benefício pessoal e sim para o bem público. E o parágrafo 5 vai falar sobre a proteção de dados, né? A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados e ela fala que todos esses termos, tudo que a gente estava conversando, devem ser protegidos como dados, né? E além do que ela produz, obviamente, os dados dos pacientes também devem ser protegidos, né? Incluindo uma coisa que acaba sendo, infelizmente, muito comum nos hospitais, incluindo as divulgações internas junto com outros colaboradores, né? A gente acha que
por uma pessoa trabalhar no mesmo hospital que você pode dividir dados de pacientes, sendo que isso é proibido. Somente as pessoas que interagem com aquele paciente e são da equipe ali, que precisam realmente daquele dado para cuidar daquele paciente, devem ter acesso a esses dados, né? Não é só porque ela trabalha no hospital, não é só porque ela é da área da saúde que ela tem direito de ver algum dado de algum paciente, né? Isso é proibido, está dentro do Código de Ética Profissional e também está dentro do Código de Ética da EBSER, né? O artigo 6 está falando sobre o desenvolvimento sustentável, né? A gente tem aí na Constituição Federal, a gente tem na Lei 8080 falando sobre a proteção do meio ambiente, e o Código de Ética da EBSER também vem falando sobre a preservação ambiental. E o artigo 7 está falando que só que as ações e os recursos da EBSER devem ser aplicados para as ações voltadas para o propósito dela, a visão, os valores e os objetivos estratégicos da própria EBSER, buscando ali a excelência. E mais importante ainda, que a atuação dos agentes da EBSER, ou seja, dos trabalhadores da EBSER, devem estar alinhados com o interesse público, né? Esse é um dos eixos que a gente conversou, é que a EBSER ela tenta evitar esse caráter pessoal do serviço público, né? Que a gente conversou que as pessoas acabam tentando utilizar o serviço público para benefício próprio, né? Então, vários textos, vários artigos que a gente vai ver dentro do Código de Ética ressaltando que todas as atividades, todos os recursos da EBSER devem ser voltados para o interesse público, né? E não para o interesse pessoal de ninguém, seja ele da gestão ou seja eles dos funcionários mesmo, né? Não deve servir a ninguém, e sim ao todo, né? Ao interesse público, ao objetivo social da EBSER. Então ele continua aqui falando exatamente isso, né? Sem concessões à ingerência de interesse e favorecimentos particulares, partidários ou pessoais, né? Tanto nas ações e decisões gerenciais, quanto na ocupação de cargos, né? Também não botar nenhum cargo de gestão ali a alguém só porque é partido de fulano de tal, amigo de fulano de tal, não, né? Tudo deve servir ao interesse público. E um outro artigo importante, isso a gente vai ver um pouco mais à frente nos deveres e proibições, né? Falando sobre a liberdade de expressão, né? Quanto ao agente público, ele pode se manifestar e pode manifestar a sua opinião desde que ele utilize os canais formais, né, mantidos pela empresa, né? Seja para fazer críticas, denúncias ou também sugestões. Tudo deve ser feito pelo meio formal. Isso também está relacionado à ideia de proteção da imagem dela, né? Se os funcionários começassem a criticar alguma coisa, falar mal de alguma coisa, isso bate na imagem da empresa, né? Seja verdade ou não verdade, isso acaba batendo na imagem da empresa. Então, para se defender, para defender a empresa EBSER, ele diz que as reclamações, críticas ou denúncias devem ser feitas por um canal formal, né? O funcionário da EBSER não pode falar nas redes sociais, reclamar amplamente por alguma coisa, né? Ele deve utilizar os meios certos para fazer as reclamações. Tudo isso para resguardar a reputação, né? Esse é um ponto importante, como eu tinha falado, né? Sobre a imagem da EBSER, a imagem da empresa. E o artigo 10º vai falar sobre as responsabilidades e também deveres do colaborador, né? O primeiro, como a gente já tinha visto, é ter consciência sobre os princípios éticos, né? A gente vai falar outras vezes ainda sobre isso, mas que todo funcionário deve saber sobre o Código de Ética da EBSER, sobre as formas de atuação da empresa, né? O segundo, o funcionário, ele tem o dever de se abster sempre que exercer finalidade estranha ao interesse da EBSER, né? Então, por exemplo, se seu chefe te mandar fazer, sei lá, levar um material para casa dele, fazer alguma mudança, alguma coisa que não é finalidade da EBSER, né? Você tem o dever de se abster dessa função. Falar, isso não tem a ver com os interesses da EBSER, isso não tem a ver com a finalidade da empresa, ou atender alguém que não está registrado só porque é para fazer cirurgia para alguém, entendeu? Então, toda ação que não tem a ver com o interesse da EBSER, todo profissional tem o dever de se abster, né? De não realizar essa ação.
E se essa ação for criminosa, né, o funcionário também tem que resistir e denunciar e não se submeter às pressões de colegas, seja eles superiores, e visem qualquer favores ou benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais e antiéticas, né? Então faz parte do profissional, ele tem o dever não só de se abster de fazer algo que não é de interesse da EBSER, mas se for uma ação imoral, uma ação antiética, ele também tem que resistir, não fazer e denunciar essa ação antiética, essa ação errada, né? E voltando para evitar a corrupção entre empresas ali que fazem serviços para a EBSER, o funcionário tem que comunicar às instâncias de gestão toda vez que tiverem convites para eventos, né, favorecidos ali por alguma empresa do setor privado. Uma empresa de um material X, uma empresa de material Y vai fazer um evento e convidou ali os funcionários, convidou alguém da gestão para participar. Esse evento você pode ir desde que seja comunicado à gestão, né? Então é um dever do funcionário comunicar à gestão que ele recebeu esse convite e que ele vai para esse evento ali de alguma empresa. E o funcionário também deve declarar qualquer situação que constitua algum conflito de interesse ali com a empresa, né? Por exemplo, ele vai fechar algum acordo com alguma empresa, sendo que essa empresa é do tio dele, né? Isso é um conflito de interesses, ele deve declarar e se abster ali, se possível, mas tem que ser declarado a essa situação de conflito de interesse. E também é dever, obviamente, de todo funcionário cumprir com as tarefas relativas ao seu cargo, né? Se você é o gestor, você vai fazer a atividade de gestor, você não vai trabalhar na padaria do seu tio, né? E sempre que você estiver diante de duas opções, você vai fazer com que garanta a lisura ali na atuação da EBSER, né? E outro ponto, a gente já tinha falado sobre a lei de proteção de dados, é justamente manter o sigilo de informações. O oitavo dever é sobre preservar a confidencialidade profissional, é algo também voltado à atuação profissional, né? Todo o Código de Ética Profissional também tem falando sobre a confidencialidade profissional, só se atentar que mesmo após o desligamento da instituição, mesmo depois de você se demitir, pedir demissão, foi demitido, você também precisa preservar a confidencialidade profissional. A nona está voltando a falar sobre as normas de segurança do trabalho, né? Você tem o dever de observar as normas e não permitir que haja qualquer risco, tanto para si quanto para os terceiros, né? Então, todas as ações que você for realizar como funcionário, você deve seguir as normas de segurança do trabalho, tanto para se defender, tanto também defender os outros, né? Assim como também é dever seu informar qualquer coisa, né? Informar que algum aparelho de segurança está com defeito, está aparecendo alguma falha técnica, né? Alguma atividade que estão te mandando é uma atitude suspeita que pode levar a risco a algum profissional ou alguém, por exemplo, estão te mandando pegar um elevador que está claramente quebrado ou passar por uma escada que está defeituosa, pode levar dano a algum profissional, né? Você tem o dever de informar essa situação de risco profissional. O décimo é o dever de ser cortês e ter urbanidade em relação às outras pessoas, né? Sem qualquer tipo de preconceito. Isso é um dever profissional também dos trabalhadores da EBSER e acolher, obviamente, os pacientes e acompanhantes de forma humanizada. Lembrando que você, como profissional da EBSER, você é a cara da empresa. Por isso que quando você faz alguma coisa errada, age de maneira grossa com os pacientes, é a EBSER que tratou mal o paciente. Por isso que ela lhe traz, né, que todo funcionário deve acolher o paciente, tratar de forma cordial, porque aí o paciente, quando sai, vem falando bem dessa instituição e isso fala bem da imagem que a EBSER quer trazer. E o artigo 11º está falando sobre o que é vedado ao colaborador, né? O que é proibido para o colaborador fazer. E esse artigo acaba sendo mais importante, né? Porque você tem que saber o que você não pode fazer. E a primeira coisa que você não pode fazer é deixar de estudar esse código de ética, por isso que é tão importante. A primeira coisa que você não pode fazer é alegar
desconhecimento desse código de forma alguma para se defender caso tenha cometido alguma infração. Ou seja, se você cometeu algum erro, você não pode falar, eu não sabia, nem sabia que tinha código de ética, entendeu? Você não pode fazer isso. Tá? Essa é a primeira coisa que é vedada ao colaborador. A segunda, utilizar pessoal ou recursos materiais da EBSER na execução de atividades particulares. Por exemplo, se você é enfermeiro, faz curativa para as pessoas por fora, né? Você não pode pegar o material do hospital para fazer curativo de alguém por fora, né? Então você não pode utilizar nenhum recurso material da EBSER para fazer atividades particulares. Algo que é muito comum também, você tem um paciente particular, por exemplo, um cirurgião, tem um paciente por fora que ele atende ali no consultório dele, só que na hora de operar, ele vai lá operar no hospital público, né? Então ele está utilizando recursos públicos para uma atividade particular, algo que é claramente proibido, né? Além disso, agir em benefício de pessoa jurídica de que participe o próprio colaborador ou seus sócios, cônjuge ou alguém relacionado a ele, né? Então, se você tem uma empresa ou se você é parente de alguém que tem uma empresa, você não pode fazer esse link ali para que a EBSER acabe contratando a sua empresa para você obter lucro. E só se atentar que essa proibição vale tanto para sócios, só para sua própria empresa e parentes até o terceiro grau, né? Então, se atentar a essa proibição, porque ele pode trazer ali um parente mais distante, dizendo que se pode, se não pode, só se atentar até o terceiro grau, você não pode fazer essa relação. O quarto vai falando sobre utilizar o seu cargo para captar clientes para negócios privados, algo também muito comum ali, por exemplo, seguindo um exemplo, se você tem uma empresa de fazer curativo, você atendeu no hospital um paciente que vai precisar de fazer curativos, aí você vem, olha só, você vai ter alta agora, mas você pode fazer comigo os serviços, né? Aí eu faço seu curativo, você me paga ali por fora, isso também é proibido, né? Você não pode captar pacientes dentro do hospital, dentro da EBSER, para serviço próprio, né? Você não pode fazer isso. O quinto é proibido atuar com ganho financeiro ou não em conflito com o desenvolvimento das suas atividades da organização. Você pode ter uma empresa que não tenha absolutamente nada a ver com a EBSER. Você faz doce para fora. Só que ali você está atuando, ao invés de você estar trabalhando, você está no telefone, negociando com alguém, fazendo outra atividade, ou você está vendendo docinho em outra estação que nem é onde você trabalha. Você não pode atuar com ganho financeiro ou não em conflito com as suas atividades da organização, né? Você não pode estar ali deixando de trabalhar ou indo uma atividade que entre em conflito, que atrapalhe o desenvolvimento das ações de saúde ou da EBSER para ganhar dinheiro, ou mesmo sem ganhar dinheiro, você não pode trazer esse conflito para as suas ações dentro da EBSER. E sexto, você também não pode aceitar para benefício próprio, direta ou indiretamente, qualquer tipo de brinde ou gratificação de uma pessoa física ou jurídica com a qual a EBSER mantém ou pretenda manter relação comercial. Chega ali o dono da empresa que a EBSER está tentando fechar um acordo, aí você é o gestor, a empresa vai lá e te dá uma barrinha de ouro, um brindezinho assim pequeno, né? Isso você não pode aceitar qualquer brinde ali voltado para como se fosse uma gratificação para essa empresa, exceto se seja um protocolo, né? Ou seja, algo que não é para você e sim para todas as pessoas que estão ali envolvidas. Ou seja, você participou de um evento de alguma empresa, você disse lá, declarou para o gestor que você está indo para um evento daquela empresa, e dentro daquele evento da empresa ela dá para todo mundo um brindezinho ali, uma imagem, um santinho, sei lá, qualquer coisa voltado da empresa, mas para todas as pessoas, não é para você, funcionário da EBSER, especificamente. Então, como é uma atividade protocolar dessa empresa dar esse brinde, é algo que ela deu para todo mundo e não só para você, não tem problema você aceitar esse brinde, né? E caso também não tenha valor comercial também, você pode aceitar esse brinde. Outra proibição muito importante é permitir que perseguições ou ações de interesse pessoal interfiram no trato com usuários, seja ali
o seu vizinho que você não gosta, você odeia aquele vizinho, tá lá para ser atendido na sua estação, você não gosta daquele cara, você, obviamente, você não pode sacanear ele só porque você não gosta dele, né? E você também não pode permitir que o outro o faça. Então, você não pode permitir que qualquer antipatia ou capricho seu, qualquer coisa de ordem pessoal, interfira com o trato dos usuários, né? Qualquer coisa, seja você ou também colegas, você não pode permitir que características pessoais interfiram nos cuidados dos pacientes. Você, obviamente, também não pode assediar de forma alguma outro colaborador ou também compactuar com tal conduta. Você está vendo um outro funcionário assediando uma funcionária, mesmo que não seja você, você também não pode compactuar. Se você não fez nada, você compactuou, você também está ferindo o código de ética, né? Então você não pode fazer e nem deixar que o outro o faça, né? Você tem que defender os outros profissionais também, né? E você também não pode fazer uso de qualquer informação privada ali, algum dado que você saiba, você está dentro da empresa, você sabe das ações que a empresa está fazendo, você não pode utilizar nenhuma dessas informações para benefício próprio de parente, de amigos ou de terceiros. Além disso, você também não pode divulgar sem uma ordem, alguma ordem do superintendente, informações ou imagem de bens, imóveis, de profissionais ou de usuários relacionados ao hospital, né? Ou também pacientes, né? Ou acompanhantes. Você não pode divulgar nada sobre nenhuma imagem sobre esses bens. Olha, foi deixado aqui um celular, uma bolsa, um cartão. Você não pode falar, olha, cá, fulano de tal tem uma mansão. Olha só, você não pode fazer nada disso, né? A menos que você tenha a ordem expressa do superintendente dos hospitais para fazer essa divulgação, né? E como eu já tinha falado, você não pode se manifestar nos veículos de comunicação. Você não pode fazer aquela postagem na rede social falando da EBSER. Olha, a EBSER deixou de fazer não sei o que, a EBSER não deixou de fazer não sei o que lá. Ou ainda, também nos grupos de troca de mensagens. Você não pode ir lá mandar no seu grupo do WhatsApp uma imagem da EBSER. Você não pode estar falando mal da EBSER dentro do grupo da imagem. A EBSER tem as vias para fazer crítica, para fazer sugestões. Você não pode ficar falando isso nos veículos de comunicação, né? E o 12º, você não pode prover informações ou dados falsos com a finalidade de ser admitido em seu emprego, né? Você vai ter que fazer a prova ali para fazer prova de título, você não pode dar uma validação falsa, né? Um certificado falso daquilo. Você pode estar querendo uma promoção ou um cargo de gestão, você não pode dar uma informação falsa para acontecer isso. É algo normal, né? Não é nada de especial isso aqui. E o 13º, para mim era claro, não precisava ter, mas obviamente, né? Você não pode se apropriar de nada, né? Você não pode roubar nenhum material e nenhum equipamento das instalações do OBSER. Então, não roube nenhum material, né? Não se aproprie nem de nenhum bem que não te pertença. E o 14º também é bem importante, está falando sobre o consumo de bebida alcoólica e de substâncias que vão comprometer a sua atividade laboral, né? Então você não pode utilizar drogas dentro dos hospitais ou dentro das instituições da EBSER. E mais importante ainda, pelo menos para a sua prova, né, é que você não pode também ter consigo ou armazenar nas dependências da EBSER, né? Isso pode cair na sua prova, falando ali que você pode, você não pode utilizar, mas você pode deixar dentro da sua mochila para utilizar depois, né? Então você não pode nem estar com você e nem armazenar dentro das dependências da EBSER. E obviamente você também não pode chegar no trabalho, mesmo que você não tenha utilizado nada no trabalho, você também não pode chegar no trabalho sob efeito das mesmas, né? Você não pode chegar bêbado no trabalho, chegar drogado no trabalho e achar que vai trabalhar e todo mundo vai estar de boa, né? Mesmo que você não tenha utilizado, consumido dentro do hospital, você não pode chegar bêbado no hospital para trabalhar, né? E você também não pode interferir inadequadamente em qualquer procedimento operacional realizado dentro da EBSER. Imagina, tá ocorrendo lá uma cirurgia, você chega lá na sala da cirurgia e interfere. Não vai fazer isso aqui, não, para tudo, acabou, eu não quero que tenha cirurgia aqui, né? Você não pode, né, bloquear, interferir inadequadamente
em qualquer procedimento que tenha na EBSER, né? E também não pode lesar a EBSER e também qualquer recurso patrimonial, né? Você não pode quebrar a EBSER, você não pode quebrar o hospital. Não chega lá, quebra o vidraço, não faz nada. Você não pode quebrar qualquer recurso patrimonial da EBSER, seja ele tangível quanto intangível, né? A gente falou sobre os patrimônios ideais, né? Sobre as técnicas, sobre tecnologias. Você não pode chegar lá nos documentos e apagar os documentos, você está lesando a EBSER, né? Então, mesmo que esse patrimônio seja intangível, como uma ideia, um documento, você não pode destruir qualquer patrimônio da EBSER. E a gente já tinha falado em outra situação, mas você também não pode manusear o celular para fins pessoais de modo a comprometer a atividade laboral, né? Você está ali no seu horário de trabalho, lógico que a gente não está falando em momentos de pausa, você está dentro do horário de trabalho, estão os pacientes te esperando para ser atendidos e você não está no celular falando com a sua mãe, né? Isso você não pode fazer, em especial colocar em risco a segurança do paciente, né? Isso é claro, mas infelizmente nessa época de celulares acaba sendo complicado. Agora a gente vai começar a falar sobre o relacionamento, né? O artigo 12º fala sobre que a EBSER busca adotar medidas para que não haja distinção de tratamento entre pessoas que atuam na EBSER com respeito à hierarquia e ao desempenho das competências de cada um. Isso a gente não está falando sobre a forma de comportar de um chefe ter direitos em relação ao subalterno, né? A gente está falando sobre a forma de tratar, né? De tratar com educação, com cordialidade, independente do cargo hierárquico que essa pessoa trabalhe, todos eles devem receber um bom tratamento, né? Como funcionário da EBSER. Todas as pessoas que atuam no âmbito da EBSER deverão contribuir para o estabelecimento e a manutenção de um bom ambiente de trabalho. E todos que atuam na EBSER devem se comprometer no sentido de não serem coniventes com qualquer infração do código, né? A gente tinha falado sobre casos de abusos em outros casos, mas todos devem se comprometer, né, e não serem coniventes com qualquer infração, né? Você viu o seu colega ali portando drogas, né? Você não vai ser conivente com esse caso. Ou um colega de trabalho seu chegou bebaço. É um grande risco para os pacientes. Você não vai ser conivente com essa infração que pode ainda mais lesar o outro, né? Trazer algum dano para os outros pacientes. Você não pode ser conivente com infrações desse código. E a gente falou sobre o relacionamento interno entre os trabalhadores, agora sobre o relacionamento externo à EBSER. A EBSER se pautará em suas relações externas pelo mais elevado padrão ético, né? A gente está falando o tempo todo sobre a imagem da EBSER, pelos princípios e valores fundamentais orientados desse código. Então ela vai ter um grande padrão ético baseado nesse código que a gente está lendo, assumindo o compromisso de regular tais relações por meio de procedimentos imparciais, transparentes, conforme a legislação vigente, né? A gente está falando muito sobre seguir não a visão de uma pessoa, mas uma visão do todo, uma visão voltada para os ideais da EBSER, né? Não seguindo a vontade de uma pessoa. Então a gente vai trabalhar com imparcialidade, né? A atuação da EBSER se pautará pelo compromisso com os projetos e as políticas governamentais, buscando a prestação de serviços de forma responsável em consonância com o interesse público e não com o interesse de uma pessoa, com foco no paciente. Corpo docente, né? A gente tem a atividade de saúde e a atividade de educação e discente, e também os pesquisadores. Lembrando que a gente está falando de uma universidade, né? Então também tem pesquisadores. A EBSER atuará permanentemente na prevenção e repressão ao surgimento e manutenção de práticas que possam resultar em vantagens ou benefícios pessoais, né? Novamente falando, para evitar esse caráter pessoal, de uso pessoal de uma coisa pública, né? Que caracterizem conflitos de interesses para os envolvidos, bem como a participação em práticas ilegais, né? A EBSER vai evitar essas práticas. A EBSER também deve nortear suas ações com o intuito de preservar
o bom relacionamento com seus públicos, né? Com a população, né? A gente tem falando sobre a boa imagem da EBSER frente à população, de ter um bom relacionamento com a população, nada de ficar falando mal sobre alguma coisa, criticando a EBSER publicamente, é melhor você resolver isso internamente. A EBSER buscará também prevenir corrupções e fraudes, né? A gente tem falando sobre evitar o uso pessoal, sobre seguir o bem público, seguir os interesses públicos da empresa, bem como conflito entre interesse público e interesse privado, né? Só tá repetindo diversas vezes, em diversos momentos, a mesma coisa. E o parágrafo único: não serão tolerados qualquer atos lesivos à administração pública ou qualquer outra instituição. E agora a gente vai falar sobre as denúncias, né? A gente já falou em alguns momentos sobre elas, mas as denúncias devem ser feitas conforme os normativos. A gente vai ver ainda sobre isso, que está aqui ainda mais à frente, né? Falando sobre aonde está esses normativos. Eles devem seguir a comissão de ética da EBSER, né? Isso aqui vai aparecer em alguns momentos, né? Sobre a CEE, né? A comissão de ética da EBSER. A denúncia poderá ser feita por qualquer cidadão, isso é um ponto importante. Tem questões falando, né, para fazer crítica ou denúncias da EBSER, não precisa ser funcionário da EBSER. Qualquer cidadão pode fazer alguma crítica, pode fazer alguma denúncia. Então, qualquer cidadão, seja ele empregado da EBSER ou não, por meio dos canais adequados, né? Lógico que as pessoas fazem por outros meios, né? Mas se você é empregado, você só pode através dos canais adequados, e qualquer cidadão deve fazer através da ouvidoria geral da EBSER. E o denunciante deve indicar o responsável da possível transgressão ética, né? Então, quando você faz uma denúncia, você só não vai falar, aconteceu não sei o que, não sei o que lá. Não, você tem que dizer quem fez a transgressão e também conter a apresentação de provas ou indicar onde pode ser encontrado. Ou seja, você vai dizer o horário que aconteceu ou a transgressão, vai falar onde foi, olha, tinha uma câmera não sei aonde, dá para ver através da câmera o que ele fez, olha, foi filmado. Então você tem que apresentar a prova ou indicar onde essa prova pode ser encontrada, né? Não pode ser uma apresentação vazia em que o outro vai ter que investigar. Não, né? Você tem que trazer dados para essa denúncia. E outro ponto importante é que é garantido o sigilo e a confidencialidade para a proteção desse denunciante, né? Ele não precisa falar quem ele é, ele não vai precisar ficar cara a cara quem ele está denunciando, não é garantido esse sigilo. E, além disso, é vedado também a CE, né? A Comissão de Ética, ela não pode fazer qualquer informação sobre esse processo, ou seja, se alguém denunciou um profissional ou instituição, a Comissão de Ética não pode falar quem é que está denunciando, né? Não vai ter dado nenhuma informação dessa denúncia para o profissional que está sendo denunciado, né? Para proteção também de quem está fazendo essa denúncia. A EBSER estabelecerá mecanismo de proteção que impeça qualquer tipo de retaliação, ou seja, se algum profissional, um profissional da EBSER fez uma denúncia do chefe dele, né, a EBSER tem que ter mecanismo de proteção para que esse profissional que fez a denúncia não sofra qualquer tipo de retaliação. E também será assegurado ao investigado o direito de ampla defesa, né? Então, se alguém sofreu uma denúncia, ele tem que também ter o direito de defesa para ver se de repente essa denúncia foi falsa, né? Ele também tem que ter esse direito. E aqui um ponto importante, falando sobre outros documentos. Aqui você não precisa estudar especificamente esses outros documentos, mas saber que eles contam, né? Então são outras referências que se aplicam junto com o Código de Ética, né? Então a gente tem a Constituição Federal, o Código de Ética e Conduta do Funcional do Servidor Público, né? Os códigos de ética das categorias profissionais, como eu falei ali, eu sou enfermeiro, né? Então eu tenho um código de ética de enfermagem que também deve ser aplicado, o regimento interno, outro tema importante que a gente vai ver aqui, regulamento pessoal da EBSER. Então são outros documentos que somam-se ao código de ética da EBSER, né? E quanto à comissão de ética da EBSER,
compete a ela fazer a divulgação, implementação e atualização desse código de ética. E também está aberta para qualquer pessoa que queira entrar em contato com ela para ter dúvidas, né? Fazer a comunicação de alguma coisa. Ela tem que estar aberta e também assegurar o sigilo e a confidencialidade a essas informações. E essa comissão ela tem que ser composta por 3 agentes públicos da EBSER e eles vão ser designados pela presidência da empresa, né? E também com o apoio de representantes dos órgãos colegiados. E a comissão ela possui competência para celebrar acordos de conduta ética para aplicar a sanção de censura. Então, quando alguém faz uma transgressão ética, a comissão ética vai fazer uma sanção de censura. E o nome dessa sanção é justamente censura ética. Então, a gente já conversou sobre os deveres dos profissionais, a gente conversou sobre o que é vedado aos profissionais, né? O que é proibido os funcionários fazer. Se um profissional fizer algo errado, a comissão de ética da EBSER vai aplicar uma censura ética. Então, a censura ética é aplicável nos casos de descumprimento do código de ética. E uma coisa importante é que a censura ética não é publicitada, né? Então, não vai ter nenhuma publicidade ali falando, não vai para a internet falando, olha, o profissional X fez não sei o quê. Não tem essa divulgação do que acontece. Agora, se a ação feita ali pelo profissional gerou algum dano, foi algo mais grave, aí essa censura ética pode ir para os órgãos de gestão e gerar alguma coisa maior, né? Alguma punição maior. No caso, a gente está falando aqui sobre a censura ética, uma punição da comissão de ética da EBSER, frente ao código de ética da EBSER. Outro ponto importante é que a EBSER vai disponibilizar treinamento periódico, no mínimo anual. Já teve questão falando sobre o período de treinamento sobre o código de ética. Então a EBSER vai fazer um treinamento no mínimo anual sobre o código de ética e conduta para todos os empregados e administradores da EBSER. E quando que o profissional vai ter contato com esse código de ética? Bom, primeiro você está tendo agora, né, para estudar e passar no concurso da EBSER, é cobrado que você saiba, mas além disso, no ato da contratação, vai ser disponibilizado para o empregado esse código de ética e a partir daí já é obrigado que ele tenha o conhecimento desse código de ética, né? Então, a partir daí, ele já não pode dizer, olha, eu nem me conheço isso daí, não conheço nada, por isso que eu fiz besteira. Não é assim, você não pode utilizar isso como desculpa para se defender de algo que você fez errado, né? Então, uma pequena questão aqui para a gente ver, a gente vai ter um simulado, só questões de ética da EBSER, mas para você ter uma palhinha, de acordo com o artigo 1º do Código de Ética e Conduta da EBSER, assinale a alternativa correta. Então, no primeiro, a gente vai ver que a EBSER tem como objetivo alocar recursos públicos para o atendimento privado dos pacientes com base nas instalações internas da rede EBSER. A EBSER tem por objetivo alocar recursos privados para o atendimento público dos pacientes com base nas instalações externas da EBSER. A EBSER tem como objetivo desestruturar os princípios e valores que norteiam as ações e os compromissos de conduta institucionais nas relações internas e externas da EBSER. A EBSER tem por objetivo estruturar os princípios e valores que desnorteiam as ações e compromissos de conduta institucionais nas relações internas e externas da rede EBSER. E a EBSER tem por objetivo estruturar os princípios e valores que norteiam as ações e compromissos de conduta institucionais nas relações internas e externas da EBSER, né? A gente viu já nas aulas, né, que a EBSER vai utilizar recursos públicos que vem da onde? Que vem da União especificamente para o atendimento, né, público dos pacientes. Então, ela não vai utilizar recursos privados para o atendimento público dos pacientes e também não vai utilizar só as instalações externas e nem só as instalações internas da EBSER, né? Ela também não tem o objetivo de desestruturar, né, os princípios e valores que norteiam as ações e também não vai estruturar os princípios e valores que desnorteiam
as ações, né? Então a gente viu aqui no código de ética, a EBSER ela vai tentar estruturar esses valores que norteiam as ações de saúde, né? Então a letra E é a letra correta. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e tenha se atentado a todos os eixos temáticos que a gente conversou aqui, né? Se você divide esse código de ética nesses eixos de atenção, né? A gente tem ali falar sobre a imagem da EBSER, sobre a defesa do caráter público da empresa, né, e não fazer atividades voltadas para uma pessoa só, ações voltadas para gestão, ações voltadas para saúde e para a educação, né? Se você se atentar a esses eixos e unir os códigos para uma coisa só, fica muito mais fácil de você estudar. E se ficou faltando, ficou com dúvida, a gente vem aqui na semana que vem, vai ter o simulado que vai te ajudar bastante também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!